Capítulo 776. Sem a sessão do chá da tarde, Klein decidiu rezar na Catedral do Santo Samuel, para mostrar sua devoção. Claro, não se esqueceu de parar e admirar os pombos brancos da praça, permitindo-se parecer tranquilo e sereno. Ele entrou na catedral, passando pelos murais iluminados pelo sol lá do alto e chegando a uma sala de orações escura e profunda. Este lugar não era tão lindamente decorado como as outras igrejas que tinham todos os tipos de gosto elegante e deslumbrante que produziam um impacto visual. Em vez disso, era suave e pacífico, permitindo sentir uma sensação natural de tranquilidade. Quanto à luz pura que lembrava estrelas cintilantes à frente, estavam repletas da intensa solenidade da santidade. Klein tirou o chapéu e entregou-o a Richardson junto com a bengala. Então, caminhou pelo corredor. Neste momento, duas pessoas levantaram-se no banco da frente e viraram-se para a entrada. Uma delas era Leonard Mitchell, de cabelos pretos e olhos verdes, que parecia elegante com seu cabelo despenteado. Quase no mesmo momento, Leonard Mitchell também viu o homem de meia-idade com costeletas brancas e profundos olhos azuis. Duane Dantes. Ele ficou tenso momentaneamente enquanto seu corpo mostrava sinais de rigidez indiscernível. Klein lançou um olhar de soslaio para Leonard enquanto balançava a cabeça com um sorriso. Ele tinha uma expressão amigável e casual. Traço reticências. Leonard forçou um sorriso enquanto balançava a cabeça de maneira um pouco lenta. Em seguida, ele virou para o lado, abriu caminho e esbarrou em Duane Dantes. Isso fez Klein ver quem era a pessoa por trás dele. Também era alguém que ele conhecia, Dali, que usava uma túnica preta de médium espiritual. Esta madame ainda usava sombra azul e blush, apresentando uma estranha sensação de beleza. Dali olhou para o cavalheiro de meia-idade quando sua expressão de repente ficou confusa. Ela retraiu o olhar enquanto se aproximava silenciosamente da saída. De jeito nenhum, eu estava apenas imitando os olhos profundos do capitão. Até a cor é diferente, mas a Madame Dali ainda acha isso familiar. A intuição de uma mulher é realmente assustadora. Klein teve um vago palpite quando percebeu a breve anormalidade de Dali. Há muito tempo, como homem insensível, ele acreditava que Madame Dali estava secretamente apaixonada pelo capitão. Caso contrário, ela não teria suportado o risco de correr para Tingen para fazer com que Klein encontrasse uma oportunidade de ensinar o método de atuação a Dan Smith. Quanto ao capitão, Klein não tinha certeza sobre seus pensamentos. Afinal, Dan Smith, naquele momento, muitas vezes não conseguia distinguir a realidade de um sonho. Sua memória ruim era bastante pronunciada, e ele poderia, sem saber, ter esquecido certas coisas que estavam no fundo de seu coração. No entanto, o capitão menciona frequentemente a Madame Dali, usando-a como exemplo para nos educar. Ele estava tão familiarizado com quantos anos ela levava para avançar e o tipo de talento que ela tinha que parecia que ele havia memorizado. Sim, sempre que o capitão mencionava esses assuntos, ocasionalmente acrescentava que passou 9 anos passando de poeta da meia-noite a pesadelo. Será que ele estava se sentindo um pouco inferior ao encarar a Madame Dali? Inferior. Klein relembrou o passado enquanto seu humor de repente parecia abafado. Ele percebeu que realmente não entendia Dan Smith. Não entendia quantas coisas o homem havia escondido interiormente. E Madame Dali não é muito mais nova que ele. Ela parece ser muito aberta e não se importa com casamento. Klein suspirou silenciosamente e controlou seus pensamentos. Ele encontrou um banco próximo e abaixou a cabeça, fechando os olhos para orar. Fora da sala de orações, Leonard se recuperou enquanto se reunia com os outros companheiros luvas vermelhas com Dali.
Eles esperaram um pouco enquanto Soste, que havia se tornado um bruxo espiritual, saía do outro lado. Ele os examinou e disse: nossa missão desta vez é usar as várias pistas descobertas na explosão da sede da gangue do Esqueleto Negro para encontrar todos os membros formais do Episcopado Luminoso em Backlund. Madame Daly é uma Beyonder do caminho do colecionador de cadáveres. Ela sabe bastante sobre o Episcopado Luminoso, então Sua Graça, Santo Antônio, pediu que ela nos ajudasse. Reticências. À noite, Klein, que havia dispensado Richardson, deu 4 passos no sentido anti-horário e entrou acima da névoa cinzenta. Ele conjurou o mundo German Sparrow e fez sua figura embaçada orar. Por favor, informe a senhorita Mágica que ela precisa reservar um quarto de hotel antes da noite de sexta-feira. É melhor que seja longe do local onde o Sr. X realiza a reunião. Entregar-me a pedra e o livro de feitiços com antecedência. Preciso fazer alguns preparativos. Reticências. Na noite de sexta-feira, ela precisa parar sua amiga que participa da reunião do Sr. X e também me apresentar a aparência externa dessa pessoa quando disfarçada. Se houver mais alguma coisa, irei informá-la a tempo. Faltando apenas 2 dias para a tentativa de assassinato do Sr. X, Klein sem dúvida precisava se preparar com antecedência. E havia muitas coisas que precisavam de preparação. Duane Dantes não conseguia fazer tudo, então teve que contar com a senhorita Mágica. Seu plano preliminar era usar os poderes de um sem-rosto para se disfarçar como participante da reunião do Sr. X. Ele entraria diretamente com a senha e então empregaria planos diferentes com base na situação. De acordo com a experiência que teve no combate e no controle de sua marionete, Klein tinha a sensação de que o princípio do mestre de marionetes era tentar se esconder nos bastidores, dirigindo secretamente um roteiro. A menos que necessário, um mestre das marionetes tinha que evitar entrar em combate direto com outros. Atualmente, o ponto mais problemático é que a reunião do Sr. X é às 8. E normalmente, nesta hora, Duane Dantes claramente não teria adormecido. Ele não será capaz de escapar da atenção de seu mordomo e servos e se dirigir secretamente para o Burgo Leste. Claro, pelo contrário, também pode criar um álibi, mas o problema é, que método devo usar para enganar todos na casa dele? Se ao menos eu tivesse um parceiro sem rosto que pudesse atuar como Duane Dantes. O colar da senhorita Justiça pode servir, mas ela não está em Backlund. Klein recostou-se na cadeira enquanto esfregava as têmporas. Ele até considerou convocar e responder diretamente a si mesmo, usando sua identidade como herói bandido imperador das trevas para realizar a operação, mas isso faria com que ele perdesse a capacidade de mudar sua aparência física. Também tornou difícil para ele possuir outras pessoas e se disfarçar como amiga de Force para participar da reunião. A menos que a amiga da senhorita Mágica faça parte disso, permitindo que eu a possua. Isso também não funcionaria. Primeiro, irá expor alguns dos segredos do clube de tarô e, segundo, o Sr. X pode ter os meios para descobrir um espectro. Claro, vestígios disso podem ser escondidos usando uma série de selos com uma moeda de ouro, o anjo de papel ou a cigarreira de ferro. Klein considerou por um tempo antes de decidir sobre um método no qual ele era muito proficiente em sua vida anterior. Fingindo doença. Vou começar a agir como doente amanhã. Como muito pouco e durmo antes das 8. Assim o mordomo e os criados não vão me incomodar. Mas se houver uma emergência, o que faço quando Walter e companhia baterem na porta? A criação da ilusão de um mágico só pode enganar os olhos. Não é uma inteligência artificial. Inteligência artificial, certo, posso fixar a ilusão em um espelho, deixando-a parecida com Duane Dantes. Então,
Pedirei que a Rhodes atenda remotamente. Com isso em mente, os pensamentos de Klein se abriram de repente. Devo dizer que a Rhodes pode ser bastante útil às vezes. Depois de um comentário comovente, Klein voltou ao mundo real. Caminhou até a mesa, pegou caneta e papel e começou a desenhar uma imagem composta por símbolos que implica vã sigilo e curiosidade misteriosa. Assim que terminou seu desenho final, a iluminação da sala diminuiu repentinamente. O espelho de corpo inteiro primeiro ficou preto profundo antes que a luz prateada surgisse. O texto apareceu um após o outro. Grande mestre, seu servo leal e humilde, a Rhodes, ouviu sua convocação. Te cheguei atrasado? Há algo novo toda vez. Klein balançou a cabeça divertido. Não. Quão tolerante você é comigo, grande mestre. Você pode fazer sua pergunta. As palavras apareceram ordenadamente no espelho. Klein pensou por um momento antes de dizer: pretendo eliminar o oráculo da Ordem Aurora. Senhor X, você tem alguma sugestão? As palavras do espelho de corpo inteiro congelaram por alguns segundos antes de mudar. É melhor você fazer isso depois de quinta-feira. Está de acordo com minha adivinhação. O anjo do destino Ouroboros ou um santo da Ordem Aurora pode estar perto do Senhor X esta noite e na quinta-feira. Klein sorriu e disse: a Rhodes, tenho algo que requer sua ajuda. E esta é minha honra. Você está me dando uma oportunidade. As palavras surgiram rapidamente, professando plenamente o que significava estar entusiasmado e encantado. Posso perguntar qual é a missão? Klein assentiu e disse: nesta sexta-feira à noite, usarei um espelho como suporte de ilusão, mudando-o para se parecer com minha identidade atual. Se alguma emergência acontecer, você será responsável por controlar o espelho para responder sem deixar ninguém descobrir. Qualquer anormalidade. Consegue? O ar ao redor do espelho de corpo inteiro de repente movimentou, e uma voz bajuladora pertencente a Duane Dantes soou. Grande mestre, tentarei o meu melhor para completar qualquer coisa que você ordenar. Embora não dure muito e não corresponda aos meus hábitos habituais, é o suficiente para lidar com todos aqui. Se desejar, posso simular qualquer voz. Você é mais talentoso do que eu esperava. Não é fácil ser um espelho hoje em dia. No entanto, por que essa afirmação final parece estranha? Os músculos faciais de Klein tremeram quando ele disse: ao lidar com eles, esconda a natureza do jogo de perguntas e respostas. Não deixe que os outros percebam. A Rhodes apresentou imediatamente uma nova frase no espelho de corpo inteiro. Vou interpretar bem a sua identidade. Muito bom, Klein assentiu. Ele estava realmente preocupado com a possibilidade de a Rhodes começar a fazer perguntas embaraçosas ao mordomo Walter e ao valete Richardson. Perguntas como: você já fantasiou com mulheres pelas quais você não deveria ter nenhum desejo? Ou em quem você pensa tarde da noite ao resolver suas necessidades físicas? Ele acreditava que, com o modo de fazer as coisas do espelho mágico, ele poderia muito bem realizar tal ato sem qualquer aviso prévio. Naquela época, Danites quase desabou graças às suas perguntas. Sem falar mais nada, Klein passou a dizer: isso é tudo por hoje. Entrarei em contato com você novamente na sexta à noite. Sim, grande mestre. Seu humilde servo já está ansioso para servir você. A Rhodes primeiro conjurou uma única linha antes de produzir o desenho de uma mão acenado. Ponto.